A paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o pastor Fabrício. Vamos dar início a mais um estudo nessa manhã. Que Deus ele venha nos dar graça nesta manhã, que onde chegar essa mensagem, que a mão de Deus esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua mente, sobre os seus olhos, sobre o teu coração, para que nós possamos absorver e que Deus venha nos dar sabedoria e graça nesse dia de hoje. Que a graça do Senhor venha repousar sobre a sua vida nesta manhã, em nome de Jesus. E hoje nós vamos para a lição 5 e o título é Zorobabel recomeça a construção do templo. Ou seja, nós estamos estudando sobre as dificuldades que são enfrentadas durante a obra executada aqui na terra, que é em prol do avanço do reino de Deus. Então nós vamos entender que as dificuldades impostas, elas não são de hoje, mas de todo sempre, desde quando Deus ali instituiu a tua igreja sobre a terra. Sabendo nós que o mundo jaz no maligno, e nós como igreja do Senhor, nós estamos aqui como luz do mundo para estar resgatando almas daqueles que estão em trevas. Então a nossa luta, ela é constante, mas maior é aquele que está sobre a nossa vida do que aquele que está no mundo. E as portas do inferno deste mundo não prevalecerão contra a igreja do Senhor, mas Deus há de dar o escape, a força, o poder e a autoridade necessário e todos os subsídios necessários para que a igreja ela venha prosseguir avante e para que o nome do Senhor venha ser glorificado e que o propósito seja cumprido sobre a terra, que é a salvação de todo aquele que crê. Hoje o texto áureo está em Ageu, no Antigo Testamento, profeta Ageu, capítulo 2. Nós vamos estar lendo o versículo 10 e o 18, que diz assim: ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: pondo, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Verdade prática, sob o poder de Deus, a igreja se torna imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. A palavra que veio ali do profeta Ageu, dizendo para que Zorobabel, que era um governador e líder instituído por Deus para estar à frente à reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém, após ali o cativeiro que ficaram por 70 anos na Babilônia, voltando eles para a reconstrução, ali a palavra de Ageu veio ali diante de Zorobabel, que era um dos líderes, como eu disse, governante, e o outro líder que ali estava à frente também daquela obra era o sumo sacerdote da época, que se chamava Josué. Então todos dois nós vamos estar lendo e aprendendo após no decorrer desse estudo, que os dois ali, líderes instituídos por Deus naquela época, receberam palavras particulares da parte de Deus de reforço, de fortalecimento, de esperança, para que Deus viesse cumprir a vontade dele sobre o povo de Deus que estava debaixo de profecia, que Deus mandara edificar aquele templo. Mas sabemos nós que no decurso da nossa caminhada e da caminhada do povo de Deus, nós vamos ter muitas das vezes dificuldades para caminhar, mas sabendo que as dificuldades se tornam em nada diante do poder da mão de Deus, porque quem opera a vontade e o querer sobre as nossas vidas é o próprio Espírito Santo de Deus, que veio sobre a terra para estar agindo através da nossa vida. Então é Deus quem opera o de melhor e é Ele que faz com que o reino dele venha avançar sobre a face da terra através dos seus escolhidos para estar diante desta obra.
A verdade prática nos diz assim que sob o poder de Deus a igreja se torna imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. Então ali naquele momento o profeta Ageu começa a clarear no coração ali de Zorobabel, para que ele viesse colocar novamente aquilo que estava parado para estar em atividade novamente, que era a continuidade da construção do templo. Porque nós aprendemos que quando ali Zorobabel e Josué começaram a reconstruir os muros de Jerusalém para adoração no segundo templo, ali houve oposição dos inimigos que eram os samaritanos na época, que foram ali tentados pela própria carne, pelo adversário, de que se o povo de Israel, que a terra que era deles, voltando ali para aquela terra, reconstruísse os muros, poderia ser uma ameaça ali para o povo samaritano, mas só que eles estavam impedindo aquela obra como uma defesa natural. Mas só que o propósito não era esse, e o adversário ele usa de todas as formas para querer paralisar a obra do Senhor. E isso ele usa com os meios que está diante dele. Ele pega nos pontos fracos aquilo que está diante dele para que ele possa estar impedindo o agir de Deus e a vontade de Deus. Então, necessário é que nós venhamos estar a cada dia com o espírito de perseverança sobre nós. E mesmo que chegar os dias em que o desânimo venha bater ao teu coração, que você venha perseverar, que o Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus virá te renovar e trazendo à sua memória as promessas dele, para que você venha estar a cada dia se fortalecendo, porque é assim que Deus trabalha. Quando muitas das vezes o povo dele, os propósitos deles está muitas das vezes sendo parado, Deus ele vem fazer promessas para o povo dele, para que os servos dele venham estar ativos, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Então o nosso Deus é um Deus de promessa, esse que promete e não falha. E quando ele promete, há de executar. Então Deus ele sempre vai vir estar refrescando a nossa mente do cumprimento daquilo que ele lançou sobre a nossa vida, para que venhamos ser fortalecidos, porque é necessário. A leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 5 e versículo 1 e 2. Tome a sua Bíblia comigo para o vídeo e vamos estar lendo a palavra de Deus. Então, o primeiro ali na leitura bíblica em classe, que é constituído de Esdras, capítulo 5, 1 e 2, Ageu, capítulo 1, 1 e 12, e Zacarias 4, 6 e 10. Em Esdras está escrito sobre essas profecias que ali envolvia Ageu e Zacarias. Ageu e Zacarias também foi levantado por Deus em tempo oportuno, quando a obra ali dos muros de Jerusalém e da cidade de Israel, de Jerusalém, do templo, estava parada aquela obra por causa da oposição. No estudo passado nós estudamos que o povo se alegrava, se jubilava ali com a construção dos muros, e eles foram até a metade. Só que com a oposição, foi como um balde de água fria que tirou toda a fé e todo o vigor daquele povo. E eles começaram a agir de estar se preocupando com si próprios e foram deixando com que a obra que Deus tinha dito para eles, que era para ser executada, eles começaram a deixar de lado, que era a reconstrução do templo. Então, ali naquele momento, Deus, após 15 anos, entre 15 e 18 anos, com a obra parada, ali Deus levanta Ageu e Zacarias através de palavras proféticas, através dos oráculos proféticos, e ali Deus revela aqueles homens e manda eles até
ali Jerusalém, para que eles pudessem estar ali profetizando e trazendo vigor novamente a Zorobabel, a Josué, que era o sumo sacerdote da época, e o povo que ali estava apoiando aquela obra, que era o povo de Deus. Então nós entendemos que Deus ali ele levanta Ageu e Zacarias naquele momento, não amando do homem, mas amando do próprio Deus, para ali estar profetizando e refrescando a mente daquele povo que Deus estava naquele negócio e que queria o cumprimento daquela promessa. Objetivo geral desta lição: compreender como se deu a reconstrução do templo sobre a liderança de Zorobabel. Então vamos lá, Esdras capítulo 5, versículo 1 e 2, que nos diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Então nós aprendemos aqui que os profetas ali, Zacarias e Ageu, quando foi ali para trazer uma palavra de consolo, de fortalecimento, uma palavra de direção sobre a vida de Zorobabel em particular e sobre a vida de Josué como sumo sacerdote também em particular, e para o povo, ali Deus, a palavra de Deus nos diz que os profetas, eles colocaram a mão ali no arado também, e ali também ajudaram na construção do templo. Aprendemos aqui que Deus ele separa os seus profetas, ele é o cabeça da igreja e nós somos os membros. E os membros estão em prol de um só sentido, que é dar continuidade, vigor e está fazendo com que o avanço do reino de Deus ele venha a ser real. Então nós aprendemos que o verdadeiro profeta é aquele que profetiza sim, é aquele que entrega os oráculos do Senhor sim, mas é também aquele que põe a mão no arado e é aquele que tem compromisso em estar executando a obra do Senhor. Nós estamos vivendo dias em que as aversões de valores e a falta de conhecimento sobre os ministérios têm trago grande declínio espiritual sobre a obra de Deus. Nós temos visto que muitas das vezes muitos querem profetizar, mas não querem fazer a obra do Senhor. Às vezes muitos querem profetizar, mas não querem colocar a mão no arado e estar trazendo a responsabilidade sobre si. E é necessário que nós venhamos sim ser usados pelo Senhor, fazer a obra do Senhor, mas necessário é que nós venhamos ter uma responsabilidade mais afiada com a vontade do Senhor. Porque é necessário que a obra de Deus ela venha a ser executada sobre a vida de todos os membros, para que não venha pesar sobre a vida de somente uns e outros. Alguns podem dizer, mas tento eu fazer a obra de Deus, mas não tenho oportunidade para executá-la. Mas a sua oportunidade, ela é gerada conforme o momento que você puxa para si a responsabilidade. Porque quem dá oportunidade para o homem não é o homem, porque quem dá autoridade para o homem dentro da obra do Senhor é o próprio Deus. É Ele que envia, como Ele enviou Ageu e Zacarias naquele tempo oportuno. Ou seja, Deus poderia ter enviado outros profetas, mas os profetas que foram enviados naquele momento foi Ageu e Zacarias, porque estavam na brecha. Então, se nós queremos fazer e executar e estar crendo que esse é o caminho, a verdade e a vida, então é necessário que nós venhamos regaçar as mangas para que venha a haver progresso do reino de Deus. Porque entendemos que a missão, ela está
alojada ao coração dos verdadeiros servos do Senhor. Lembrando nós que a semente do reino de Deus, ela cai em diversos terrenos, mas somente na terra boa é que frutifica. E caindo na terra boa, ele frutifica a 30, 60, 90, 100 vezes mais. Então nós entendemos que Deus trabalha com terra boa. Deus trabalha com aqueles que querem o progresso do reino de Deus e que não retrocedem nas dificuldades, porque nós entendemos até aqui que quando entram as adversidades e dificuldades, se nós permanecemos com o coração na obra, Deus ele vem executar o melhor sobre a nossa vida e sobre a vida do teu povo. Então, Esdras, agora nós vamos para Ageu, capítulo 1, e versículo 1 e 12. Fala assim: E no segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, aí lá no 12, então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, o povo temeu diante do Senhor. Então nós aprendemos que houve temor no coração do povo, houve temor no coração de Zorobabel e houve temor no coração ali do sumo sacerdote, que era Josué. Então nós aprendemos que quando a palavra de Deus ela é direcionada pelo Espírito Santo de Deus, ela cumpre o seu propósito, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Então, como a palavra de Deus ela não volta vazia, ela causa temor no coração daqueles que a recebem, e causando temor, ela gera em nós responsabilidade, porque o temor gera no coração do servo de Deus a responsabilidade de estar executando aquilo à risca conforme a vontade de Deus, de forma que a palavra veio diante de nós. Então, o temor gera responsabilidade, e a responsabilidade gera honra para o nome daquele que é digno, que é o Senhor Jesus. Então é necessário que nós venhamos a entender isso dia após dia, e a introdução desta lição estudaremos como Deus, depois de a construção do templo ter ficado parada por 15 anos, enviou socorro através do ministério de dois profetas, Ageu e Zacarias. Então esses dois homens, eles foram direcionados por Deus, não amando do homem, mas amando do próprio Deus, para dar continuidade na profecia de Deus, porque as palavras de Deus elas não caem por terra, mas ela cumpre o seu propósito. Agora lá em Zacarias capítulo 4, que é o próximo livro, depois de Ageu, Zacarias capítulo 4, do versículo 6, prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará a pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos dessa casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a vós outros, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esses alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Glória a Deus. Então, nós aprendemos que, aqui neste momento, Zacarias estava profetizando que aquele homem que era Zorobabel, que estava parado na obra do Senhor ali, de estar construindo aquele templo por 15 anos, Deus, ele como profetizou, ali cumprira.
Ou seja, Deus poderia ter levantado outra pessoa para estar dando continuidade na obra dele. Mas só que Deus, ele pela sua infinita misericórdia e pela sua fidelidade, ele lançou uma profecia que era sobre a vida de Zorobabel. O que nós aprendemos? Que Deus, quando ele faz uma aliança, ele cumpre a aliança. E Deus, ele quando levanta, ele nos levanta para não sermos envergonhados, mas para cumprir o propósito a que ele nos enviou. Porque aquele que é enviado pelo Senhor, se você pode ter certeza que a obra vai ser cumprida, porque Deus, ele faz com que venha a ser cumprido para que nós não venhamos ser envergonhados. Entendemos que durante 15 anos ficou parada a obra de Deus. Deus poderia muito bem ter dado cabo naquela situação e levantado um outro para estar terminando aquela obra. Mas Deus, ele não o fez assim, porque sabia ali das dificuldades de Zorobabel e chamou mesmo assim Zorobabel para executar a tua obra. Ali ele não estava tendo forças para executar aquela obra naquele momento, mas Deus sabia da integridade do coração de Zorobabel que estava na obra. Não estava tendo força, não estava tendo dificuldade para executar, mas Deus conhecia bem o coração de Zorobabel. Então Deus, quando ele quer executar a tua obra através dos seus servos, ele há de cumpri-la conforme a tua vontade e o teu querer. E glória a Deus por isso. Porque é bom que nós venhamos ter essa confiança no Senhor. Porque Deus, ele honra aqueles que começam no pouco. Nós devemos aprender também que no pouco ali Deus profetizou, que no pouco que viram Zorobabel também viria todos ver que Zorobabel seria grande diante daquela obra. Aprendemos também que nada começa grande, mas tudo que é grande, primeiramente começa pequeno. É o progresso e é o natural, e é assim que Deus trabalha. Então, que nós não venhamos estar menosprezando as coisas pequenas, porque as coisas pequenas de hoje será grande no dia de amanhã. Que nós não venhamos menosprezar, porque quem opera a vontade e o querer dele sobre a terra, e quem honra e quem capacita é o próprio Deus de Israel, e ele é muito grande. Então o nosso Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, e quando Deus, ele escolhe para honrar um servo dele, para que o nome dele seja honrado através desse servo, podemos provar até mesmo as nossas fraquezas, mas vamos provar a grandeza e a fortaleza de Deus. Então, prossigamos. Então, nós vamos estudar como introdução dita hoje que Deus, ele ali na construção do templo, por ter ficado parado por 15 anos, ele levanta 2 homens para estar ali dando continuidade na obra do Senhor. Então tinha falhado o governador, tinha falhado o sumo sacerdote, como no estudo passado foi ali relatado para nós que as vestes de Josué estavam sujas, estavam impuras, mas Deus iria fazer o melhor. Lá no tópico 1, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus levantou 2 profetas. Primeiro veio Ageu e depois veio Zacarias. Chegaram de surpresa em Jerusalém e ali entraram em contato com os 2 líderes. Então, Zorobabel, que era o líder político, recebeu uma mensagem pessoal. Ali Zacarias teve uma visão do Senhor, em que enxergava ali um candelabro de 7 pontas, que significa a obra do Senhor, e ali sobre aquele candelabro enxergava ali um vaso de azeite, azeite esse que descia de cor dourada, e ali ele descia sobre aquele candelabro, para colocar
ali a luz do Senhor para dar edificação e iluminar a obra dele. E dos dois lados ele enxergou também 2 galhinhos de oliveira. Então Deus ali revelou ali para o profeta Zacarias que os 2 raminhos era Josué e era Zorobabel. E que a palavra que veio diante deles, o recado de Deus, o significado disso que Deus deu para o profeta Zacarias foi, lá em Zacarias 4,6 que nos fala, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Os montes altos se tornariam como planície. Olha que palavra maravilhosa que Deus lança sobre a vida ali de Zorobabel. Dizendo para Zorobabel, Zorobabel, eu conheço a sua dificuldade, sei da sua debilidade, sei que você está cansado. Mas eu venho te falar que não é por força e nem por violência, mas é o meu Espírito que há de derramar o meu azeite sobre a minha obra, e ela há de ser acendida novamente e ser cumprida. Grande aprendizado que nós temos aqui. Por isso que é necessário que nós venhamos descansar no Senhor. Mas o descansar no Senhor não está atrelado em descansar, mas abraçar e fadigar com o pecado. Não é cruzar os braços e estar abrindo os braços para o mundo. Não, é estar descansando, mas em vigilância e em vida de oração. É assim que Deus quer que nós venhamos estar executando a tua obra. Descansar, mas o descansar de Deus, ele nos faz mover, porque o Espírito Santo de Deus se move sobre a vida dos vasos em que ele tem prazer para trabalhar e executar e produzir frutos sobre a terra. Porque não tem como nós colhermos fruto sem trabalhar na obra e na seara do Senhor. Josué, o sumo sacerdote, líder espiritual, como eu disse, estava com as vestes ali, estava sujas. Mas o Senhor Deus ali também o lançou uma promessa e disse da seguinte forma: Josué, as suas vestes estão sujas diante de mim, mas passa diante dos meus olhos toda a sua transgressão, e por amor eu trago sobre a tua vida a restauração. Ou seja, Deus estava falando com ele, você como sumo sacerdote, no dia de hoje eu troco a tua mitra e coloco uma lâmina sobre a tua cabeça de ouro, escrita santidade ao Senhor, que assim era o turbante ali do sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote do Antigo Testamento, ele tinha ali uma lâmina de ouro escrita santidade ao Senhor. E não é indiferente nos dias atuais, porque a nossa túnica, as nossas vestes estão nas regiões celestiais. E Deus é que faz com que as nossas vestes venham estar alvas como a neve. É Ele que mantém o azeite constantemente sobre as nossas cabeças, porque aquele que busca o Senhor não há de faltar o óleo sobre a tua cabeça. O povo lá em Ageu 1,4 fala assim, ó, e para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta. O povo buscava naquele momento, quando foi encerrada a obra ali, o povo estava buscando somente benefício próprio. E enquanto eles estavam buscando benefício próprio, nada estava acontecendo em suas vidas de prosperidade, mas estavam vivendo em verdadeiro declínio, nada que fazia prosperava. Mas só que Deus disse da seguinte forma: alegrai-vos, povo meu, subi sobre os montes, e cortai líbanos, árvores de Líbano, e venha cortar árvores para que nós possamos estar constituindo madeira para a reconstrução do templo. Então vou trazer sobre vós grande prosperidade. Então o povo também foi animado pelo Senhor, porque o povo estava ali desacreditado, porque os 2 líderes estavam fadigados e não tinham força para prosseguir com aquela obra. Então,
No tópico 2 fala assim, o resultado da mensagem dos profetas. O poder de Deus acompanhou a mensagem dos profetas e trouxe renovo sobre os líderes e o povo. Então nós aprendemos que os inimigos que ali outrora foram até o rei para estar mentindo sobre a índole do povo de Israel, dizendo que eles, quando constituíssem e construíssem aqueles muros, eles iam parar de pagar os impostos, estava dando mau testemunho do povo de Deus, mas estava criando uma armadilha para que viesse a ser impedido. Então, naquele momento ali, quando Deus levantou aqueles profetas, trouxe novamente o renovo, e ali, quando eles começaram a construir, o rei Dario veio, foi anunciado novamente que estava sendo reconstruído o templo. Mas só que desta vez, eles de antemão já dizeram, não, isso aí foi assinado pelo rei que foi instituído por Deus antes do rei Dario. Então ali Deus ele tinha levantado um outro rei com a patente maior, tinha levantado um rei que estava acima do rei Dario. E ali, por ter levantado Ciro, que era um homem de Deus, instituído por Deus, ali Ciro, como estava maior, tinha os escritos que Ciro tinha assinado. Então um rei não poderia estar tirando o decreto de outro rei, sabendo nós que Ciro era maior. Então naquele momento eles continuaram, porque era um decreto, primeiramente sobre a vida de Ciro, o decreto de Deus. E lá no subtópico 3, o impulso espiritual dado pelos profetas continuou dominando os construtores até a conclusão da construção. Então os profetas Ageu e Zacarias continuavam dando total apoio. E não somente dando apoio espiritual, moral, mas ali também colocaram a mão na obra de Deus. Para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Então, lá no tópico 2, o ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Manifestações sobrenaturais do Antigo Testamento. Então, ali tem recitado dois nomes, Moisés e Elias. No tópico A, fala sobre Moisés, homem que foi capacitado grandemente no Egito, porque o Egito era o grande liderança, o grande governo sobre a terra. Era a maior potência mundial da época. E ali Moisés ele foi criado, instituído, separado e preparado para ser um grande líder. Ali ele foi preparado pelo Egito. Só que Deus tira ali Moisés daquela capacitação que veio da parte do Egito, tira ele, leva ele para o deserto. E durante 40 anos Deus o capacita no deserto. 40 anos no deserto sendo capacitado para receber o revestimento e o preparo sobrenatural. Primeiramente, Moisés recebeu o preparo natural. E foi através desse preparo natural que Deus também o aproveitou como líder, porque ele tinha sido preparado para ser um líder. Então, conforme quanto mais você se capacita para Deus, mais Deus tem facilidade de te moldar para coisas maiores, para te moldar para estar executando coisas maiores, porque Deus vai ter flexibilidade sobre a tua vida. Então, bom é se capacitar na presença de Deus, mas só que a capacitação sobrenatural está totalmente atrelada com a capacitação natural. Então, é uma junção que Deus quer que nós venhamos estar a cada dia nos preparando. É necessário crescermos na graça e no conhecimento. A graça, a vida de oração e a vida do sobrenatural e do conhecimento movido pelo sobrenatural para nos dar uma visão correta sobre as coisas de Deus e sobre as coisas do mundo, onde a palavra de Deus nos fala que o homem espiritual discerne bem a tudo, mas ele não é discernido. Ele é loucura para aqueles que perecem, mas é o mover do poder de Deus para aqueles que são salvos.
Então, entende um homem espiritual aquele também que é espiritual. Então, o que nos move, o que nos faz fazer a obra de Deus é o sobrenatural de Deus, movido através do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Então Moisés foi grandemente capacitado e grandes manifestações sobrenaturais ocorreu no Antigo Testamento através de Moisés e o seu cajado. Elias também foi revestido de poder. Elias, ele mandava a chuva parar, a chuva parava, ele mandava chover, a chuva caía. Então Elias foi ousadamente usado por Deus. Mas só que no Novo Testamento, Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. A lei representada profeticamente por Moisés e os profetas representados por Elias, que foi o maior profeta de Deus, que foi até mesmo arrebatado aos céus em vida por um redemoinho. Subtópico 2, manifestações sobrenaturais no Novo Testamento. 1 Coríntios 12, 4, 5 e 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. O que nós aprendemos? No Antigo Testamento, ali Deus usava Moisés, ou usava Elias, ou usava os profetas da época para estar falando no meio do povo de Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram mediadores entre Deus e os homens. Mas no Novo Testamento, a manifestação e a diversidade de dons foi derramada sobre toda a carne, como é profecia que está em Joel, que se cumpriu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que sobre toda a carne Deus derramaria do teu espírito, e os jovens profetizariam, os velhos teriam sonhos, e as profecias aumentariam através do povo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre a terra. Então, a mediação nossa do Novo Testamento, há um só mediador no Novo Testamento entre os homens e Deus, que é o Senhor Jesus. E é pela virtude do Senhor Jesus que Ele outorga sobre nós os dons espirituais. Tópico 3. O ministério do profeta à luz da Bíblia. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. Então o profeta, além de transmitir a mensagem de Deus para o povo, era consultado também pelo povo, de diversas situações atípicas. No Novo Testamento, no Antigo Testamento, como eu disse, era mediador entre Deus e os homens. Mas no Novo Testamento, esse ministério profético do Antigo Testamento foi cessado. Porque o que nós temos nos dias atuais é o dom de profecia, é o mover do Espírito Santo de Deus, mas não o ministério de profeta, do profeta do Antigo Testamento. É a luz da Bíblia, ele foi cessado. Onde que ele foi cessado? Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. O que nós aprendemos? Que até ali João Batista, os profetas eram mediadores entre Deus e os homens. No Novo Testamento, o mediador, o único, que é mediador entre homens e Deus, o único caminho, a ponte que nós temos para a salvação é Jesus Cristo. Então, o ministério profético do Antigo Testamento é diferente do dom de profecia, da variedade de dons do Novo Testamento. Então, o ministério profético do Antigo Testamento, à luz da Bíblia, ele é diferente do que é nos dias atuais, porque o dom de profecia ele é derramado sobre várias pessoas, mas o ministério profético ele foi
encerrado em João Batista, porque Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Lá em Atos 2,17, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Glória a Deus por isso. Então, nós aprendemos que Deus age sobre a terra com os seus dons espirituais e acreditamos, torcemos, clamamos e pedimos a Deus a cada dia que, antes da tua volta, da volta do Senhor Jesus, que Ele venha usar os seus profetas, os seus servos, grandemente na face dessa terra, com dons espirituais diversos, para que haja grande mover do Espírito Santo de Deus e que muitos venham crer através do ver. Então, que o Espírito Santo de Deus venha completar essa mensagem no teu coração, que Deus venha abençoar esse teu dia de hoje e a tua semana, no nome do Senhor Jesus. E que a paz do Senhor Jesus seja contigo para todo sempre. Amém. Fica na paz do Senhor Jesus.